tratamentos ortopédicos para os animais têm sido cada vez mais procurados pelos donos. Este é o assunto do Espaço Pet desta semana. A gente conversa agora com Lauren Bittencourt, veterinária residente no Hospital Veterinário da Ubra. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada. Bom, vamos falar sobre tratamentos ortopédicos para bichinhos, cachorros e gatos. Isso. Especificamente, ou também temos outros animais? Eu pensei agora no... teve a febre, por exemplo, dos porquinhos, os mini pigs, né? Se também entrariam, dá para considerar pet hoje em dia, esse tipo de bicho? Na realidade, mas o foco mais é com cão e gato, Não né? é tão comum assim. Não, não é nem um pouco comum. Agora, também não é comum a gente pensar, pelo menos, em ortopedia para animais. Realmente está crescendo e que tipo de preocupação os donos estão tendo? Hoje em dia, na realidade, está tendo muita... Na verdade, acho que pelo diagnóstico, né, está sendo realizado mais e as pessoas terem mais o interesse e afeto pelos seus animais, né, que são membros da família, a gente acaba tendo uma casuística muito maior de problemas ortopédicos, né? São variados. Tem aqueles problemas que são congênitos, né, que então o paciente ele já nasce com essa alteração e ao longo da evolução, ao longo do seu crescimento, né, vai apresentando diversas alterações, né? Pode apresentar quanto mais novinho ou com já mais idade, né, quando adulto. Sim. Então, mas está tendo bastante procura, né, para esses pacientes. E tem aqueles outros problemas que não os congênitos, mas assim como fraturas, enfim, né? Sim. Que daí são ocasionados por algum trauma. Claro. Bom, eu quero lembrar, se você aí que está nos assistindo, tá com o seu bichinho do lado assistindo o programa, tira uma foto e manda pra gente pelo WhatsApp no 9588-2374, 9588-2374. Faça como a Luana já fez, já decorou, né, o WhatsApp aqui do programa e mandou aqui a Luana de Cachoeirinha, né? Olha, programa maravilhoso. Acho que é isso, apresentador lindo. Ai, para, Luana! Ai, Luana, que vergonha, tô vermelho agora. Minha cadelinha quebrou a pata há um mês e colocaram gesso na pecuária, nas agropecuárias, né? Não chega nem ser o pet shop, sim a agropecuária mesmo. Quanto tempo leva para tirar? Já pergunta a Luana. Bem rápida, Luana, hein? Já tá com a pergunta na mão. Bem-vinda, Luana. Obrigado pela audiência, viu? Um grande beijo para ti. E aí? Na verdade, assim, a gente sempre tenta procurar por um hospital, né, por uma clínica que tenha capacidade para dar suporte a esse tipo de tratamento. Pois é. Dependendo do tipo de fratura, a gente não pode fazer a colocação de talas ou, enfim, né, de imobilizações externas, que a gente chama. Dependendo do caso, na grande maioria, na realidade, é caso cirúrgico. Sim. Então, tem que procurar um local que esteja pronto para atender o seu pet, né? E, na verdade, se for caso de tala, né, não gesso, né, como usam em humanos, a troca ela é semanal. Né? Não então, se usa gesso em animal? Na realidade, ele é muito pesado. Sim. Né? A gente faz uma atadura, né, ou com órtices ou com alguns ferrinhos para fazer com que a pata fique imóvel. Né? Sim. O procedimento é o mesmo, por exemplo, no caso de um trauma, tirar um raio-x para se identificar que tipo de fratura é? Sim, a forma diagnóstica é a clínica, né? Tá. Através da anamnese com o proprietário e pelo exame clínico e a radiografia, sim. Ela é quem faz o diagnóstico final, né, da vamos fratura. montar umas casinhas, doutora, para a gente entender. Bom, trauma a gente já imagina, né? Quebrou uma patinha, alguma coisa pode ter acontecido, enfim. Agora, no caso de um problema congênito, aqui a gente está vendo algumas imagens, né? Esse é uma fratura, é um trauma ou é um problema congênito? Na verdade, é uma luxação de patela, pelo que eu consigo ver. Sim, né? claro. Então, é uma luxação de patela medial. Aquele tem como é que eu vou te explicar? Tem uma parte mais branquinha na parte medial, né, pro lado da coluna ali. Então, que é como se fosse a rótula do nosso joelho. Sim. Né? Então, isso é um problema congênito, né? O paciente já nasce, geralmente ocorre pelo sulco troclear ser muito raso. Então, essa patela ela não se acomoda adequadamente. Nesse caso, vai gerar dor, vai gerar Sim, gera dor, causa uma artrose, né, uma osteoartrose, na verdade, que é um processo degenerativo. E junto isso também pode vir a ruptura de ligamento cruzado cranial, que é aquela ruptura que os jogadores de futebol às vezes acabam
tendo conforme o movimento, enfim. Sim. Mas porque a patela, que é essa rótula do joelho, né, como se costuma dizer em humanos, ela tem a inserção dela, é o ligamento patelar está inserido ali. Quando a patela ela luxa, tanto lateral quanto medial, isso acaba forçando o joelho e o joelho fica sempre forçando, rotando. Então, isso pode fazer com que ocorra... Uma reação seria mancar, né? Como a gente diz. Sim, com certeza. Tem 4 graus, né, de luxação de patela. A grau 1 ela é mais amena e a grau 4 é a mais grave, né? Sim. Então, isso leva a muita dor, realmente. No grau 1, às vezes, dependendo do quadro clínico do paciente, o caso não é cirúrgico, mas a partir do grau 2 ao grau 4, ele é cirúrgico. Aí tem que passar por cirurgia. Eu ia perguntar quais os problemas mais comuns que a gente tem, seja ele congênito, o trauma a gente imagina, agora, especialmente pata, né? Quando a gente imagina num trauma, né? Machucou a patinha. Agora, de um defeito congênito, quais são os mais comuns assim que a gente pode imaginar? Tem displasia patinha torta, por exemplo. Tô leigo aqui falando, né? Sim. Os mais comuns, assim, é a displasia coxofemoral, né? Então, que acomete a articulação do quadril, né? Então, do fêmur com o quadril, né? Então, a cabeça do fêmur, ela não tem um encaixe perfeito no acetábulo, né? Isso é um dos mais comuns. Luxação de patela também é bem comum. E necrose asséptica da cabeça do fêmur, que é uma falha na vascularização dessa cabeça do fêmur também. E todos esses casos que eu falei agora, eles são casos que têm como resolução a cirurgia. Sim. Né? Claro que depende muito do grau de cada patologia, né? Para decidir o tipo de procedimento que vai ser feito, Sim. quando que ele vai ser feito. A gente está vendo agora uma imagem e eu vou incluir a pergunta junto com essa imagem. Eu não sei se chega a ser um Dauch, mas parece, né? O formato alongado do corpo, o famoso linguicinha. Existem raças mais suscetíveis a problemas ortopédicos, como a gente estava conversando. Isso, como é que se chama esse aparelho que tem a rodinha ali? É uma cadeirinha. Uma cadeirinha, né? Se tornou bem comum, assim. Hoje em dia a gente vê com mais frequência. Sim. Né? Então, tem raças que realmente... E aí, quando eu vi essas cadeirinhas, eu vi sempre em Dauch. Na verdade, assim, ou o problema na coluna, né, ele é ele ocorre no paciente ou através de um trauma, né, por um atropelamento, por exemplo. Então, o paciente pode passar também por procedimento cirúrgico, se for a indicação, e pode ficar paraplégico, né, ou por uma doença do disco intervertebral, né. Então, uma degeneração desse disco pode ser de forma aguda ou ele pode vir de forma mais prolongada, né? Então, depende muito da clínica do paciente, mas os que mais hoje em dia é o Dachau, pela coluna ser ter mais comprida, as patas muito curtas, né? Pela conformação mesmo anatômica do paciente. E os outros são traumas mesmo, geralmente por atropelamento. Geralmente, né? Olha só, é a Fanny, é isso mesmo? A Fanny convidando para jogar bola, sua brincadeira predileta. Supõe, então, que a Fanny, né, está se movimentando muito bem. Tá ótimo. Agora, um sinal que a gente pode, né, ver em casa com o nosso bichinho, na medida em que ele começa a não querer mais buscar a bolinha, fica mais quieto, isso pode ser um indício, ou até mesmo tá mancando um dia e continua mancando e não para mais de mancar. Esses sinais é que a gente deve observar, por exemplo? Sim, tem que observar, né? Às vezes pode ser uma claudicação, que é quando o bichinho está mancando, né? De forma intermitente, assim, de vez em quando manca, de vez em quando não manca. Ou quando é um problema mais grave, obviamente, ele pode começar por uma coisa mais leve e, se não for tratado, ir agravando, né? Então, tem que ficar atento. Mas, geralmente, os problemas ortopédicos o paciente não quer apoiar a pata no chão, né? Ou conforme o movimento, ou conforme o toque que o proprietário faz, dói, ele acaba latindo ou, enfim, mordendo, muitas vezes por dor, né? Que é a forma que eles conseguem se defender. Sim. Então, se notarem qualquer alteração desse gênero, assim, tem que ficar atento e levar no veterinário. Outra alteração que eu me lembrei agora é o famoso me dá um pedacinho.
né? Eu não sei o que você está comendo, mas eu quero um pedacinho, que é aquela posição que ele levanta e fica de pé, né, na sua coxa ou sentado na sua cadeira pedindo um pedacinho. Se é muito comum isso, daqui a pouco ele não está mais fazendo, pode ser um sinal também de algum problema que esteja acontecendo. Pode ser. De dor, geralmente, né? Sim, né? A gente tem que ficar atento aos sinais que eles podem nos demonstrar. Bom, a gente está vendo aí esse campeão aí machucou as patinhas da frente, né? Bom, os tratamentos a gente está vendo. É possível hoje dar uma qualidade melhor de vida para os nossos bichinhos. A partir de que idade a gente começa a intensificar esse monitoramento, né, com o passar do tempo, né? A partir de uns 7, 8 anos de idade, eles já podem começar a apresentar alterações degenerativas, né? Então, nas articulações, e é como uma pessoa idosa mesmo, né? Então, começa aquela dorzinha para levantar, aquela dorzinha para se agachar, e assim vai indo. E eles também têm esse tipo de dor e esse tipo de alterações, tanto na coluna quanto nas articulações dos membros, né? Então, assim, e é sempre bom ter uma ração de boa qualidade, desde filhote, para que quando ele chegue numa idade, né, mais avançada, ele tenha uma vida boa e saudável, né? É importante que a gente consiga dar uma vida agradável para esse nosso companheiro aí durante o maior tempo possível que a gente conseguir. Além de alimentação, que outros cuidados, ou melhor, para dar uma qualidade de vida para esse bichinho, alguma recomendação quanto, por exemplo, aonde ele fica, tipo de piso, por exemplo, se ele fica dentro do apartamento, dentro de casa, o passeio, né? Até que ponto a gente não exagera no passeio. Eu fico pensando, por exemplo, na minha região ali é uma região que tem morro, em que algumas pessoas moram, né, com prédio ou casa, nas lombas. E aí, para passear com o bichinho, tem que, né, para descer todo santo ajuda, mas depois para subir, esse tipo de desgaste pode também, esses cuidados, assim, que às vezes a gente não se dá conta. Sim, quanto ao piso, na realidade, em determinados casos, a gente pede mesmo para que seja um piso áspero, né, ou mesmo tapete, enfim, para que o bicho não escorregue, não resbale. Isso pode agravar mais o quadro, se for o caso, né? E na questão do passeio, a gente tem que sempre respeitar o limite do animalzinho, né? Então, quando começa a ficar cansado, muito ofegante e não querer mais caminhar, travar, então pega no colo e leva junto, assim, para não desgastar tanto também, né? Principalmente com animais idosos, então tem que ter mais cuidado ainda. Escadas também são perigosas? Sim, é importante cuidar sempre, né? Evitar esses impactos, assim, de subir e descer da cama, subir muita escada, né? Descer também a escada, que também é bem impactante. Cabe o tutor, então, estabelecer limites também, né? Com certeza. Olha, não fica no sofá, sai de cima da cama, na mesa, entre outros. A gente falou muito de cachorro, mas gato também? Sim, também. Gato, na verdade, as lesões ortopédicas, assim, elas são mais recorrentes por traumas, né? Geralmente eles gostam de se jogar de alguns andares altos, né? Então, fraturas são as patologias mais comuns, assim, ortopédicas dos gatos. E dos cães é muito variado mesmo. Dos cães têm alterações congênitas ou adquiridas. É bom lembrar, né? Não tem aquela lenda de gato tem 7 vidas, ele não pode sair voando por aí, né? Não. Só pra gente fechar, olha, mais uma, doutora. Oi, boa noite, eu me chamo Ana Cláudia e essa é minha cachorrinha, é a Jéssica. Tá aí a Jéssica, que bonitinha. Querida, tá assistindo o programa. Bom, doutor, então as recomendações são essas, né? A gente sempre observar o nosso bichinho e procurar, desde cedo, dar qualidade de vida, né? O tutor responsável com muito amor. Com certeza. Muito bem. Quero agradecer as informações e essa novidade, pouca gente imaginava, né? E uma dica, né? Não, cuidado, se tiver um trauma, não levar em qualquer lugar. Né? Não vai levar no açougue, né? Na pecuária, tem que procurar um veterinário responsável para poder diagnosticar, né, doutor? Exatamente. Muito bem. Obrigado, doutor. Obrigada.